Pense numa bolsa linda, espaçosa e versátil. Agora pense num projeto fácil, rápido e intuitivo de fazer. Pois então, pare de pensar e vem comigo aprender essa lindeza. O meu nome é Lilian e se você é uma pessoa criativa, aqui é seu canal. Já se inscreva, ative o sininho porque tem muita aula boa por aqui. Bora crochetar comigo? Você vai fazer um retângulo de 30 de largura e 90 de comprimento. Mas antes, preste bastante atenção nos próximos passos, combinado? Aqui eu vou fazer uma amostra para mostrar como que eu fiz esse ponto, tá? Então, vou começar aqui com umas 9 correntinhas. E é dessa forma que você vai começar a sua bolsa. Correntinhas até aquele tamanho que eu indiquei. Para esse fio, eu tô usando uma agulha número 7. Eu gosto de trabalhar com fio de polipropileno, com agulhas assim de acrílico, agulhas que deslizam mais. Eu acho que rende mais o trabalho. Mas vocês podem usar a agulha que vocês quiserem, tá? Então, subi aqui 9 correntinhas, subo uma correntinha e volto nas correntinhas em ponto baixo. Caso você queira o seu ponto mais juntinho, mais durinho, você pode usar uma agulha 6,5 ou 5. É bom fazer uma amostrinha para poder testar, né, gente? Então, voltei aqui de ponto baixo. Gente, aqui eu vou falar uma coisa importante, que é o seguinte. A correntinha, ela tende a ficar mais justinha, né? Se sua correntinha for muito apertadinha, eu aconselho usar uma agulha um pouco maior na hora de fazer a sua correntinha, tá? Por exemplo, aqui eu tô usando a 7, aqui eu poderia usar, sei lá, 8, para poder fazer as correntinhas. Que daí não corre o risco de seu trabalho começar assim, pequenininho, você aumentando o ponto e ficar assim, sabe? Não ficar retinho, ficar um pouco repuxado assim no início. Então, é isso. Mas se você conseguir fazer uma correntinha mais larguinha, esse fio também ajuda, porque ele tem uma certa elasticidade. Então, ok, tá bom? Então, vamos lá. Fiz aqui as 9 correntinhas. Subo uma correntinha. Viro o meu trabalho. E agora, eu vou fazer ponto baixo somente na alcinha de trás, né? Aqui tem o topo do meu ponto, que é um Vzinho. O ponto de trás vai ser o ponto que tá atrás dessa da frente, né? Essa que tá na minha frente. Então, essa é a alça de trás. Vou entrar aqui, faço meu ponto baixo. E vai seguindo o seu trabalho, só fazendo ponto baixo somente na alça de trás. Não esquece aqui do último pontinho, ó. Ele tá aqui meio deitadinho, mas não esquece dele. Faz aqui o ponto baixo na alça de trás, sobe uma correntinha, vira o trabalho e volta fazendo ponto baixo na alça de trás. Gente, a bolsa é só isso. A bolsa é só isso. É um retângulo, um grande retângulo, que você vai dividir em partes iguais. Essa medida que eu dei para vocês foi a medida que eu fiz. Mas vocês podem deixar a base dela um pouco maior. Ó, tem pontinha aqui, não se esqueçam disso, tá? Então, sempre vai indo e voltando, sempre fazendo aqui uma alcinha para subir, indo e voltando somente com ponto baixo na alça de trás. E dá um efeito muito bonito, que é esse efeito aqui, né? Deixa eu pegar a amostrinha que eu já fiz. Olha que efeito lindo. E aí, esse aqui, essa bolsa, eu fiz com esse fio que ele vai mudando de cor. Mas se você notar, ó, aqui tá um tom só. Se você fizer num tom só, no tom que você escolher, ele vai ficar maravilhoso, porque vai ter esse zigue-zague aqui lindo e
fica muito charmoso. Você vai seguindo, fazendo o seu retângulo. Esteja atenta ao tamanho da bolsa, não à quantidade de pontos. A quantidade de pontos é relativa dependendo do seu ponto e dependendo da agulha que você for usar. Então agora é o momento da mágica, né, que vocês amam. Você vai transformar aquele seu grande retângulo numa bolsa. Aqui eu deixo soltinho, sem arrematar por enquanto. Se você não quiser que seu fio escape, você coloca o marcador aqui na alcinha. Que daí se ele puxar assim, ó, ele não vai escapar, tá? Então assim, ó, uma ponta pra cima, rente aqui com a lateral, e uma ponta pra baixo, rente com a outra lateral. Vai ficar assim. E agora, você pega a primeira ponta que você virou aqui do lado direito e vai fazer assim. Uau! Meu Deus, gente! Tá pronta a sua bolsa. Praticamente pronta, né? Olha só o formato de bolsa que deu. Olha aqui do outro lado. Já dá certinho o formato da bolsa. Tá vendo? Se você quiser uma bolsa maior, você pode fazer esse retângulo maior, né? A altura desse retângulo maior. Mas se você fizer essa altura maior, consequentemente, o comprimento vai ser maior também, tá? Porque daí você vai ter que dividir em partes iguais. Aqui foi em partes iguais. E agora a gente vai fechar. Para poder fechar mesmo a bolsa, você vai ter que fechar ela do lado do avesso, tá? Então, deixa assim o seu direito virado para cima e faz aquele mesmo esquema que vai ficar com o lado do avesso para cima, tá? Aí, uma coisa que tem que ficar atento aqui, que eu vou mostrar para vocês, deixa eu deixar até o marcador aqui para mostrar para vocês, ó. Coloquei aqui para cima, esse para baixo, aqui o marcador. Vocês podem pegar também, se não tiverem marcador, usar aquele alfinete de fralda, sabe? Mas, gente, comprem marcador. Se você faz crochê, tem que ter marcador, principalmente para peças circulares, que a gente faz muito em amigurumi, então é importante ter marcador, tá? Corto aqui meu fio para finalizar. Um pedacinho. E esse fio de propileno, ele tem um segredinho que é queimar a ponta dele, tá? Para ele poder não desfiar. Então, você vem, pega um isqueiro e passa aqui na chama azul, só para poder não desfiar, tá? Passar aqui por entre essa alcinha para poder travar aqui a minha lateral e depois eu faço o arremate. Vamos lá, então. Você pode colocar também um alfinete aqui para poder não sair do lugar onde você precisa finalizar. Observa se tá tudo certinho, né? A parte mais alta com a parte mais alta, a parte mais funda com a parte mais funda. E aqui, nessas duas pontinhas, você vai observar, ó. Eu falo sempre para vocês aprenderem sobre a anatomia, né, do ponto. Por quê? Para você não errar, né? Então, como aqui tem a lateral, então tem a parte que tem o Vzinho e a parte com nozinho. Aí aqui vem Vzinho de novo, aqui nozinho. Então, junta aqui, ó, pra ficar bem certinho. E esses dois nozinhos aqui é que a gente vai começar agora a fechar a bolsa. Você vai pegar uma agulha mais fina, aqui eu peguei a agulha número 6, pra esse ponto ficar mais apertadinho, esse fechamento ficar mais justo, tá? Insere aqui o seu fio. Faz aqui uma correntinha pra travar. E aqui, ó, eu já deixo os pontos aqui paralelos, tá vendo? E já pego os 4 pontos de uma vez, ó. As 4 alças de uma vez, né? Os 2 pontos. E faço um baixíssimo. Aqui é o nozinho, pego aqui bem na alça do nozinho. Laço e puxo tudo. Aqui vai ter outro ponto. Um douradinho e um marronzinho, que aqui já mudou a cor. Laço e puxo tudo. Aqui é a alcinha do nozinho. Laço e puxo. Vou fazendo baixíssimo para poder fechar toda essa lateral. Se você quiser, você pode também usar agulha de tapeceiro para fazer essa lateral. Só que eu gosto de praticidade, né, gente? Então,
Eu acho que fica bem bacana também, esse acabamento, não interfere. Em algumas situações, a agulha de tapeceiro fica mais delicado esse acabamento, mas fica ao critério de vocês, tá? Aqui já posso tirar, vai ser o último nozinho, já posso tirar o meu marcador. E aqui eu faço um baixíssimo. Aqui eu não vou cortar esse fio, porque eu já vou fazer a lateral aqui, o acabamento da lateral, tá? Então, só coloco aqui um marcador para poder não escapar esse fio. Puxo bem, ó. E aqui vocês vão ver como que ficou o direito. Deixa eu virar para vocês verem. Ó, fica assim, ó. Levemente aparece o marrom aqui, tá vendo que eu fiz o baixíssimo. Mas nada que incomode, né? Nada que vai interferir na estética da bolsa. Já pode fazer o acabamento. Deixa o fio ali em espera. E agora passa aqui para uma outra alcinha aqui, ó, puxa bem. Faz assim, ó. Um lacinho, uma alcinha. Entra aqui por dentro dessa alcinha para dar um nozinho. Puxa bem, ó. Tá bem seguro. Agora, passa aqui por dentro de alguns fiozinhos. Vai até ali no marronzinho. E agora sim, eu posso queimar aqui, ó. Corto bem rente. Só toma cuidado pro fio não entrar aqui antes que você queime. Tô segurando aqui com o meu dedo, ó. Aí, vem aqui com a parte azul do isqueiro. Ó, e faz assim. Aí, você já deu o acabamento, ó. Queimei e fechei aqui. Nem aparece, ó. Agora, eu vou fazer o acabamento dessa parte. Vai fazer exatamente do mesmo jeito que a gente fez desse outro lado aqui. Fiz aqui os dois lados e agora eu vou pegar esse fio que tá em espera. Nesse caso, eu deixei o fio em espera, mas vocês podem também cortar, finalizar e depois vir com o fio que você quiser, tá? Pode até fazer a beirinha aqui, sei lá, de um outro tom, de preto, da cor que vocês quiserem, tá? Viro agora pro meu lado direito, volto pra minha agulha número 7, vou começar aqui os meus baixíssimos na alça de trás, aqui, ó, nessa primeira correntinha. Então, faço o baixíssimo aqui na alça de trás e vou seguindo de baixíssimo por toda a extensão do trabalho. Aqui foi o início do trabalho, depois eu arremato. E já pulo aqui, vou colocar aqui por dentro. Você faz mais uma correntinha para poder ficar a pontinha aqui do trabalho. E você vai seguindo aqui, entrando, aqui não dá para ver as correntinhas, mas é daquela forma que eu falei, ó. Tem aqui o topo do ponto, que é um Vzinho, mais um nozinho, Vzinho, nozinho, Vzinho e por aí vai. Vou entrar nessa alcinha aqui do nozinho, ó. E faço um baixíssimo. Aí, aqui já é correntinha, ó. Já é o topo do ponto, né? Que parece a correntinha. Aqui é nozinho, entra na alcinha. Vai seguindo fazendo esses baixíssimos, ó. E aqui, como eu fiz uma correntinha a mais, ficou esse biquinho aqui. Pra ficar igualzinho esse lado, nesse caso aqui, eu pego as duas alcinhas do ponto, tá? Vai fazendo dessa forma. E aqui, chegando nessa junção, desse lado, só vai ter alcinha, ó. Então, você vai pegar e fazer só baixíssimo nas alcinhas, tá? Chegando aqui na ponta, você vai subir uma correntinha, igual a gente fez aqui. E segue de baixíssimo. Dessa vez, intercalando entre nozinhos e alcinha de novo.
Chegamos aqui onde a gente começou os baixíssimos. E aqui fiz meu último pontinho. Corto um pedacinho mais compridinho assim. Fiz aqui, né? Puxo aqui o fio. Pego a minha agulha de tapeceiro. E aqui, ó, eu vou fazer um arremate para ficar bem certinho. Em vez de fazer o baixíssimo aqui nesse pontinho, né, que a gente já tinha começado, eu vou pular ele, tá vendo? Terminei meu último pontinho aqui, ó. Aqui tá bem justinho, ó. Terminei aqui. Eu vou pular esse ponto e entrar aqui de fora, né? Tô aqui de fora pra dentro da bolsa, puxando pra cá. Vai ficar assim. O que a gente vai fazer é simular um pontinho aqui, né? E agora eu vou entrar dentro desse pontinho aqui, tá vendo? Pulei esse de novo e vou entrar aqui dentro desse, no meio dessa correntinha aqui, do topo do ponto. Dessa forma aqui, de fora pra dentro também. E ó, aí você ajusta bonitinho. E aqui, ó, fica perfeitinho, ó. Simulei o pontinho aqui de acabamento. Você faz o seu arremate por dentro aqui da bolsa. Então, essa aqui foi só uma amostra para provar para vocês que vocês podem fazer de qualquer tamanho. E aqui ficou assim. Como ela é um degradê, ela vai trocando de cor, vai dando esse aspecto bem diferentão, bem bonito na bolsa. Eu usei essa alça aqui que eu achei que ia combinar, vocês podem usar a alça que vocês quiserem, tá? Então, eu só peguei aqui, ó, abri um pedacinho da minha bolsa e encaixei. Esse é um fio resistente, então tranquilo de ficar com essa alça, já usei várias vezes. E ficou super firme e tudo mais. Só que eu pensei, dependendo do fio que vocês fizerem, é melhor fazer um reforcinho aqui nessa parte, para poder não correr o risco aí de esgarçar e ficar meio frouxo, né? Então aqui, ó, vem aqui bem aqui onde tem a lateral que a gente fez e vai pegar o fio, puxar ele e fazer aqui uma correntinha aqui para travar. E laça, passa pra frente e faz um ponto baixo. E vai fazendo assim, bem apertadinho os seus pontos baixos. Apertadinho que eu falo é um juntinho do outro, assim, ó, pra ficar reforçadinho, tá? Pra poder dar essa volta aqui. Vai ficar dessa forma. Vire pro lado do avesso e arremate conforme a gente vem fazendo. Só para ficar mais presinho aqui no meio, vocês podem usar esse tipo de fecho aqui, ó. Que ele já vem com esse corinho e você vai só contornando ele aqui, passando com a sua agulha de tapeceiro para poder fechar. Vocês podem usar esse, que é bem pequenininho, ó. Então, você vai vir aqui com um fio bem reforçado de costura para poder costurar um aqui, outro acolá também. Ou vocês podem usar algo tipo assim, ó. Também, esse aqui também é um fechinho de bolsa. E aí, você prende aqui do lado de lá. Opa, esse lado de aqui. Ó, e fica assim. Também fica super diferente, fica super bonito. Vou usar esse daqui. Provavelmente vai aparecer aqui esse dentinho, mas não tem problema. Aí, eu pego o meu alicatinho e viro assim. Ó. Tá vendo? Peguei um paninho aqui para quando eu for dobrar aqui, ó, não amassar minha frente. Para centralizar aqui, eu venho e faço aqui, ó. Venho com o imã aqui e encaixo, dobrar. Pronto, agora já posso soltar. É forte também. Ah, a linha ficou aparecendo aqui. Vocês vão pegar um fiozinho e passar aqui para disfarçar. Entro aqui por dentro e só venho, ó. Entro aqui por dentro.
Olha só. Vou passar até aqui pra dentro esse fio pra vocês verem. Cadê, gente? Cadê? Sumiu. Sumiu! E aí faz o acabamento aqui desse lado e desse lado aqui também. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho. Quando fizer a sua lindeza, me marque lá no Instagram para eu poder ver a sua. Um beijo e até a próxima aula!